Boa noite, igreja, boa noite, irmãos. Estamos aqui com mais um dos nossos vídeos que tem se tornado hábito nesse período de pandemia. E mais uma vez vamos meditar, vamos refletir na palavra de Deus. Quero trazer nessa noite um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos 14, a partir do 17, é um texto bem conhecido. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 17. Diz assim: Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa, comendo, Jesus disse: Eu lhes digo a verdade. Um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflitos, eles protestaram: Certamente não serei eu. Jesus respondeu: É um dos 12. É alguém que come comigo da mesma tigela. Pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor nem ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos, e todos beberam. Então Jesus disse: Este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Eu lhes digo a verdade, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então cantaram um hino e saíram para os Montes das Oliveiras. Eu queria convidar vocês nessa noite a voltarem a esta cena, a cena da última ceia de Jesus aqui na terra, a cena da famosa ceia que Jesus instituiu para a sua igreja. Nessa ceia, nesse episódio, nessa cena, nesse cenário, nós temos os 12, chegaram para comer com Jesus. Era um tempo festivo em Israel, era um tempo da Páscoa, e eles tinham preparado todo o ambiente, como nós podemos ler versículos antes em Marcos, nós vemos em Mateus também. Eles prepararam todo o ambiente da ceia e eles entraram na casa para comer a ceia. De repente, Jesus começa a falar sobre morte, sobre traição. Ninguém entendendo nada, começa a ficar confuso, todo mundo fica confuso. Em outros evangelhos nós temos notícias de que Jesus, neste momento, ele aponta que era Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, em outros evangelhos, como nós sabemos também, ele sai deste momento aqui, provavelmente ele nem celebrou a ceia, provavelmente ele acompanha só uma parte do momento, mas o fato é que ele sai de cena e então Jesus começa a falar: Este é o meu corpo que será entregue, este é o vinho, o pão, o meu sangue que será derramado em favor de muitos, em sacrifício de muitos. E aí ninguém começa a entender nada. Imagina, você é convidado, você prepara uma refeição, você prepara um evento. Neste evento começa a ocorrer uma fala de morte. Você vê um dos seus que andou com você tanto tempo saindo quando Jesus fala assim: é você que vai me trair. E Jesus começa a falar: por isso esse é meu corpo, esse é meu sangue. É algo bem confuso, é algo bem aterrorizante para muitos. Neste momento, depois de tudo que Jesus fez, aí ele fala assim: agora nós vamos cantar. Porque o último versículo, versículo 26, fala assim: Então cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. O texto a reflexão que eu queria trazer nessa noite é de como que envolve neste texto aqui a fé, a adoração a Deus, o louvor a Deus. Porque não aconteceu num ambiente preparado, num ambiente litúrgico, todo ambientado, ocorrendo um momento de maior confusão, talvez, dos apóstolos. Porque eles tinham ido para comer, para celebrar uma liturgia judaica. E de repente eles viram Jesus falando que seria traído, esse suposto traidor saindo no meio da conversa, Jesus falando que ia morrer, e falando tudo o que ia acontecer e tudo que simbolizaria a sua morte. Eu, pelo menos, eu entraria em pânico. Entre Jesus falar que seria traído e Judas ter assumido, ou Jesus ter falado que seria ele e Judas sair, eu ia ficar na maior confusão. Será que sou eu? Será que sou eu? Vendo Judas sair, eu entraria em pânico, porque eu pensaria: meu Deus, vai acontecer mesmo. E neste momento, Jesus
convidou para cantarem um hino. Neste momento, eles cantaram um hino. O nosso momento de louvor, a nossa adoração, a nossa fé, não é só em momentos preparados, não é só quando tudo está bem, não é só quando tudo está de acordo com o que eu quero. A nossa adesão à fé é um chamado à morte. É um chamado à morte. Quanto mais próximos nós estamos de Jesus, mais perto da morte nós estamos. Ele já tinha visto em Mateus, nós já estamos lendo em Mateus, que por causa dele nós seríamos odiados, filhos largariam pai, pai largaria filho. Ele não veio trazer paz, mas veio trazer espada. Deu ordem aos discípulos quando fossem de casa em casa a respeito do que fazer, sobre a rejeição que eles poderiam sofrer. Aqui nós vemos os 12, no momento mais íntimo entre eles, falando sobre morte, ouvindo sobre morte. E tá tudo bem nós nos aproximarmos da morte, porque nós sabemos que a morte na verdade é vida. Nós sabemos que quando aceitamos Cristo, quando nós aderimos à fé cristã, nós passamos da morte para a vida. Então tá tudo bem nós nos aproximarmos da morte. Nós precisamos entender que nós estaremos sim mais próximos da morte, porque morte para nós na verdade é vida. Os discípulos aqui, eles estavam experimentando isso. Eles estavam aqui nos momentos finais, inclusive, do ministério de Jesus. Eles estavam se deparando de fato com aquela que seria a cena que culminaria em toda a morte de Jesus, que seria a prisão dele, através da traição de Judas. Neste momento aqui, eles tiveram talvez um start do que era a fé cristã. Não era estar do lado de alguém que seria eleito o rei de Israel, não era estar do lado de alguém que por causa da fama conseguiria alguma influência no meio do povo, não. Era alguém que eles estavam seguindo e que estava sendo entregue à morte. À morte. E a fé cristã é isso. A fé cristã não é algo que nos faz se emocionar, não são palavras bonitas que nos deixam inspirados, motivados. A fé cristã é um chamado ao sacrifício. Ao sacrifício. Assim como Jesus se sacrificou. Esse é o nosso chamado. De sermos entregues. Como Jesus foi entregue em favor de muitos. E outra coisa, a fé, a nossa adoração, o louvor, ele não depende do momento, ele não depende do ambiente. Se está tudo bem, se está tudo ruim. Se nós temos muito, se nós temos pouco. Se nós estamos calmos ou se nós estamos em pânico, como é o caso aqui do texto. No texto, eles estavam preparados para um evento, talvez nos dias de hoje teria chamada no Instagram, talvez tivesse até alguma cobertura da mídia. Eles estavam preparados para algo grandioso, porque eles estavam celebrando mais uma Páscoa com Jesus Cristo. Mas eles foram pegos neste momento todo em um ambiente de pânico, porque agora eles não sabiam em quem confiar, um dos 12 tinha fugido, Jesus está falando de morte, aquele a quem eles acreditavam, quem eles estavam seguindo, estava falando que iria morrer, e eles estavam em pânico, estavam bebendo, né, o sangue que Jesus falou, né, este é o meu sangue. Eles estavam perdidos. Eu não sei como que nós celebramos a ceia hoje, mas esta ceia aqui, ela terminou de um jeito completamente diferente do que os apóstolos imaginavam que ia terminar. Um ambiente praticamente fúnebre, de e agora? O que vai acontecer? Neste momento eles cantaram o hino. Eles não cantaram o hino com aquela roupa arrumada e sabendo que amanhã teria um emprego. Eles não cantaram o hino depois de um momento de louvor completamente emocionante e efusivo e aquela pregação arrebatadora que abriu os corações deles e deixaram eles emocionados. Não, eles cantaram o hino depois de saber que o líder deles seria morto e alguém entre eles seria o traidor. Neste momento Jesus convidou, vamos cantar o hino. Agora, quando você perdeu todo o seu chão, agora me adore. Quando você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, agora louve meu nome. Quando você não sabe em quem você acreditava até agora, a partir de agora, cante um hino a mim. Esse é o chamado. Essa é a fé que nós um dia aderimos, que nós precisamos alimentar, que nós precisamos rememorar, que nós precisamos lembrar, e que nós fazemos isso simbolicamente sempre que nós celebramos a ceia. Que nós um dia entendemos e um dia abraçamos. É uma fé que nos tira todo o chão
Porque na verdade é uma fé que não pertence apenas a essa vida. É uma fé que dessa vida aqui nos aproxima da morte, porque é uma fé que nos revela uma outra vida. Uma vida completamente maior, completamente diferente dessa daqui. Uma vida que nós não vemos. Então não adianta nós queremos garantias dessa vida, porque nós não vemos essa vida. E é essa fé, essa mensagem que Jesus nos traz, de que nós estamos mais perto da morte, porque a morte na verdade é vida. E que quando nós entendemos tudo de aterrorizador, de tudo de temor que envolve a fé, é neste momento que Ele nos convida a louvar. É neste momento, quando nós perdemos todas as garantias que nós tínhamos desta vida aqui, é neste momento em que, para Jesus, nós estamos aptos a cantar um hino e seguir adiante. Porque depois de cantarem o hino, eles foram para o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, onde Jesus orou no Getsemane, onde os policiais romanos, orientados por Judas, prenderam Jesus e dali ele partiu para a morte. Essa é a fé cristã, uma fé que nos tira completamente o chão, porque nos convida para algo muito novo, muito maior. Essa é a verdadeira paz, não é uma paz que nos garante que nós teremos paz no dia seguinte, é uma paz que nos garante que nós teremos paz por toda a eternidade. Que essa palavra fale ao coração de cada um e que nós, depois de ver esse vídeo, nós tenhamos mais fé, e que nós tenhamos cada vez mais convicção daquilo que um dia nós tivemos consciência, daquilo que nós ouvimos e daquilo que quebrou os nossos corações. Amém? É isso, tenham uma boa semana, uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo.